bem? Boa tarde com vocês. Nós estamos aqui com a professora Fernanda Miranda, doutora em psicologia. Então ela vai se apresentar aqui porque o currículo dela é grande. Olá pessoal, eu sou a Fernanda Miranda, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, mestre em educação social e doutora em psicologia pela UNB. A doutora Fernanda Miranda, ela praticamente é naturalizada aqui de Formosa, ela veio do Mato Grosso do Sul, tem a sua formação lá em educação. Comecei a minha formação na área da educação e aí da pedagogia eu migrei para o curso de psicologia, mas meu mestrado foi na área da educação, então eu sempre fiquei com os pés nas duas áreas, né? Entre a educação e a psicologia. Sempre ali seguindo pela carreira de docente. Ela foi a minha professora de psicologia educacional e foi uma experiência incrível, né, Fernanda? Pois é, muito gratificante para mim também. Eu gosto muito de casar uma parte prática com a parte teórica das aulas, né? Então, poder fazer com que os alunos vivenciem na prática o que eles estão estudando teoricamente, acho que é o princípio de uma aprendizagem significativa. Então, fizemos aquelas práticas, né, no Instituto Federal de Goiás, que é onde eu trabalho como psicóloga educacional. Ali a Fernanda, ela proporcionou para nós alunos ali do quinto semestre um estilo de abordagem diferente, que foi a roda de conversa. Ali a gente teve a oportunidade, ainda quanto acadêmico, de estar vivenciando uma possível técnica de novo ensino, é isso mesmo? É baseado nas metodologias ativas, né? Que daí vem um estudo mais dentro da área da educação, de como é que a gente pode fazer com que a aprendizagem seja significativa para as pessoas, uma aprendizagem pautada mais na prática, e nesse link teórico-prático, mas também que promova processos de identificação e processos de participação e processos de empatia. Então, na área da psicologia, as rodas de conversa permitem isso. Né? Se você quiser contar um pouco da experiência, das nossas rodas lá. Sim. Foi muito bacana, foi uma experiência única. De fato, o modelo é uma roda de conversa, já tem aquela quebra de modelo de sala de aula e até um pouco da quebra da autoridade do professor, que ele se junta, ele fica no meio da galera também, né? Ali nós estávamos com os alunos de 15 a 18 anos aproximadamente. A gente percebeu que teve uma grande participação dos alunos. Se algum dos alunos aí estiver nos assistindo, foi um prazer estar colaborando com vocês também nessa parte. O tema do nosso grupo escolhido foi a responsabilidade afetiva e a gente percebeu ali a participação por parte dos alunos. Ela falou que muitas das vezes não tem um engajamento tão grande por parte deles, né? Pois é, as rodas de conversa, elas favorecem isso, que as pessoas exponham o seu ponto de vista, né? Então elas são uma metodologia focada na participação, nesse incentivo da participação, numa horizontalidade mesmo das relações de poder. Então não fica tão delimitado quem é o coordenador da roda ou quem é o professor responsável, e ali nós éramos vários coordenadores, né? Então todo o trabalho é partilhado entre nós. E os participantes são, ao mesmo tempo, produtores, né, e participantes dessas rodas de conversa. Então, os temas são levados por nós, mas a ideia é fluir com eles e com as falas deles, gerando esses processos de identificação, que muitos puderam expor suas vivências pessoais e gera identificação com outro participante que às vezes viveu algo parecido, ou então uma relação de empatia, quando eu me coloco no lugar do outro e nunca vivi nada parecido, né? Então, é uma metodologia bastante importante para a mudança mesmo. Ela promove mudança de reflexão, mudança de comportamento, e na área da educação tem tido bons resultados. Em relação à empatia, eu falei isso com ela hoje mais cedo, mas eu vou estar falando aqui com vocês também. Eu estou migrando do curso de Direito, eu me formei agora recentemente, e eu estava naquela que eu sempre tive um pezinho ali dentro da psicologia. Durante a graduação de Direito, uma das matérias que mais me chamou a atenção foi a psicologia jurídica. E eu peguei e falei assim, eu estava com a grade aberta, e eu falei assim, eu vou experimentar alguma disciplina de psicologia para me ver como são as aulas, como são os professores, a dinâmica, para ver se é realmente isso que eu quero. Porque, aliás, vão ser mais 5 anos de estudo acadêmico e isso não é brincadeira, né? É uma coisa bem puxada, é uma decisão muito séria. Aí eu peguei, a primeira experiência que eu tive no campo da psicologia foi com a professora Fernanda. Ela não sabia disso até então, mas ela também tem esse passo aí de importância na minha carreira acadêmica para decidir. Eu olhei a abordagem dela, a forma que ela tratou, a dinâmica que ela proporcionou para a turma e a forma de didática dela colaborou muito para minha decisão, para falar, é isso que eu quero, eu gostei disso
eu quero dar continuidade, são esses temas, essas temáticas e vivenciar mais disso. Além da área de docente, você também atua na área clínica, é isso mesmo? Isso, eu atuo na área clínica, né? Então, assim, é bem comum o psicólogo ter várias frentes de atuação, isso não é raro, né? A maioria de nós é profissional liberal ou também trabalha como profissional liberal numa frente e servidor público em outra, como é o meu caso. Então, eu trabalho como servidora pública no Instituto Federal de Goiás, já vai para 11 anos, aqui na cidade de Formosa, e lá eu atuo como psicóloga educacional, né? E aí casando todos esses conhecimentos, né, que eu tenho tanto na área da educação quanto na área da psicologia. Mas eu me dedico 2 vezes por semana a atender num consultório clínico aqui em Formosa. E aí a perspectiva que eu trabalho na clínica, ela é uma perspectiva que tem por base o que a gente chama de psicoeducação. Então a educação ela está sempre permeando até as minhas práticas clínicas, né? A psicoeducação é uma perspectiva que entende que quanto mais a pessoa sabe sobre ela, sobre como ela funciona, ou se for no caso de algum transtorno específico, como funciona esse transtorno, maior chance de autonomia e atuação sobre a própria vida ela tem. Essa é uma das premissas da abordagem clínica que eu trabalho. Seria uma forma de autoanálise? O objetivo, ela se chama terapia cognitiva comportamental. Ela busca analisar as relações entre o pensamento, as emoções e o comportamento. E a relação também com o terapeuta é muito colaborativa, né? Então, assim, 50% do tratamento na minha mão, 50% do tratamento na sua. Te exige muito engajamento, um diálogo franco, aberto, né? Então, ela é bem participativa, interativa, o que casa muito com a metodologia com que eu trabalho na sala de aula, né? Então, isso é um norte para minha vida, não está só na clínica. A psicologia, vamos dizer assim, mais humanizada por parte do psicólogo. Ela é mais humanizada e ela é mais prática também, né? Ela tem essa pegada mais prática, mais dialógica, né? Que é pautada no diálogo franco entre os dois e, de novo, na divisão dos poderes, né? Não é mais aquela terapeuta que sabe quais são os caminhos para a minha vida, mas o terapeuta traz planos e a gente negocia esse plano de tratamento, a gente vai junto dando feedbacks um para o outro do que está funcionando, do que não está funcionando, das técnicas que a gente vai usar. Isso é muito bacana, eu acredito que acontece muito, é até uma curiosidade minha como acadêmica de psicologia, que eu vou chamar assim de efeito esponja. Às vezes a pessoa chega com uma demanda, uma história pesada. Como vocês, psicólogos que já estão atuando na área, vocês lidam com essas emoções? Você já pegou a emoção de algum paciente seu, se sentindo mal, como é esse processo? Claro, já ouvi casos terríveis, né? E assim, acho que os casos mais tristes que eu já ouvi, de tortura mesmo, tortura física, tortura psicológica, de coisa que eu não imaginava nem assistir em filmes de terror, foi aqui em Formosa. Então, é raro a gente receber esses casos tão graves, mas quando a gente recebe, a gente fica impactado. Volta e meia se pega pensando naquela situação. Mas o psicólogo, na verdade, o acadêmico de psicologia, ao longo da formação, ele vai passando por vários estágios. Então, ele é um curso que tem uma carga de prática tão grande quanto a teórica. Você tem de 4 a 5 estágios ao longo do curso e cada estágio vai te preparando para isso. Ou seja, como é que eu desenvolvo empatia cognitiva pelo outro e não uma empatia afetiva. A empatia afetiva é essa que a gente mais ou menos desenvolveu como ser humano, né? Eu vejo alguém chorando, dá vontade de chorar, o outro está sofrendo, eu me compadeço da dor do outro. Isso não precisa de curso de psicologia para ter, né? Mas como é que eu transformo meu impacto emocional em ajuda para o outro? Porque se trata dele, né? E não de mim. E como é que eu faço para lidar com isso, para que eu também não venha a adoecer com excesso de demandas? Então, os alunos vão sendo treinados ao longo do curso a aprender a escutar, a aprender como guardar em sigilo todas as informações, né? E aí tem um acompanhamento do supervisor junto nos estágios. Isso prepara a gente. Aqui em Formosa, infelizmente, realmente tem alguns casos muito impactantes. É uma informação assim, vai ser soltada aqui de forma vasta aqui, mas aparentemente uma mãe, recentemente, ela esquartejou a filha e guardou numa geladeira, né? A quantidade de crimes, né, contra criança e contra mulheres em Goiás é altíssima. Né? É altíssima. Assim, já entrando nessa esfera, que até envolve um pouco também do direito, né, que é a justiça, entrando no campo penal também, que são crimes, a professora Fernanda Miranda, ela também é autora de livro, ela fez um livro que é necessário, principalmente eu diria para mulher, para mulher não, para moça, para criança, para todo cidadão, né? Todo cidadão de modo geral. Eu vou estar mostrando aqui o livro dela.
que é esse livro aqui. Vou colocar melhor na descrição. Ela foi a autora desse livro. O que te levou a pegar esse projeto aí para você dar? Pois é, nessa época eu estava morando no Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul é um estado que faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, né? E ele é um estado que é rota também do tráfico de seres humanos, para os garimpos no norte do país e para fora do país. Então a Universidade Federal, nos seus campos ao longo da fronteira e também nos seus campos espalhados dentro do estado, tem muitos projetos voltados para a área da violência contra a criança e adolescente, da violência sexual contra a criança ou adultos, né, mulheres no caso, e tráfico de seres humanos. Então uma dessas professoras, professora Maria de Lourdes Jeffrey Contini, hoje ela é aposentada pela Universidade Federal, ela foi minha orientadora, né? E no mestrado com esse tema. E ali eu realizei o mestrado então numa cidade chamada Corumbá. Aqui em Goiás tem uma Corumbá também, né? Mas a nossa cidade de Corumbá lá é fronteira com a Bolívia, tá a poucos minutos mesmo da Bolívia. E é como se fosse o fim do Mato Grosso do Sul, né? A próxima cidade ali já vai ser Bolívia. E o tema da violência sexual, então, ele foi desenvolvido no mestrado com uma perspectiva dentro da educação social, que é de como que os professores das redes públicas e particulares lidavam com esses casos quando eles tomavam conhecimento dos casos, porque os casos aparecem muito na escola, as crianças pedem ajuda dos professores, né? Ou os professores desconfiam de que algo está acontecendo de errado e que tem alguma relação com violência sexual. Então o livro, na época, né, isso foi 2008, foi uma tentativa de entender. O ECA já tinha ali uns 20, 25 anos, né, de implementação, desde a década de 90. Mas, embora tenha se tornado lei, uma lei não modifica as práticas culturais de imediato. Primeiro há a instauração de uma lei e depois, aos poucos, a consciência sociocultural vai se modificando e também as práticas. Então a gente já tinha ali conselhos tutelares funcionando, já tínhamos delegacias da criança e adolescente, mas como que as pessoas estavam de fato lidando, né? Então o meu livro não é uma tentativa de culpabilizar o professor, ou culpabilizar a família, ou culpabilizar a sociedade ou o Estado, mas entender como essas relações acontecem e em que medida elas favorecem a proteção das crianças e adolescentes e em que medida elas não favorecem. Assim, até mesmo de forma preventiva, eu já estive lendo alguma parcela do livro, aproximadamente 70% do livro eu já li, eu peguei ele recentemente, mas algumas partes já me chamaram a atenção, né? E assim, o cuidado ele deve vir de todos os lugares, principalmente de dentro de casa. O maior índice de violência contra a mulher, ela vem por parte da própria família, muitas das vezes do pai biológico, padrasto, irmãos, tios, primos. Normalmente essa violência é mais comum em meninas de 5 a 12, a 14. Nós temos um índice elevado de violência sexual contra crianças, meninas, né? Os meninos também são violentados e aí depois já mais no início da adolescência. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu escrevi o livro era porque eu me questionava de onde vem a violência, né? Ou por que a sociedade é violenta e tal. E me chamou a atenção os dados sobre violência no Brasil, de que sim, se por um lado a gente tem essa marca, né, do gênero masculino, do homem como principal abusador sexual no país, né, seja de mulheres ou de crianças, nós temos também as mulheres, as mães, como uma das principais espancadoras de crianças no Brasil. Então, assim, as crianças, elas sofrem tanto por parte das suas mães quanto por parte dos seus pais, né? Então, a família ainda, às vezes, vive numa lógica mais arcaica de que os filhos são propriedade da família, de que os filhos não são cidadãos. E essa perspectiva do livro, de mostrar que criança e adolescente pela lei brasileira é cidadão, ganha status de cidadão, mas, como eu disse, uma coisa é a instauração de uma lei, a outra é a percepção sociocultural do que é ser criança e de como que essas relações vão se modificando. Assim, eu acho importante ressaltar que esse livro aqui, ele não é apenas para o acadêmico de psicologia, mas também muito para o acadêmico até de direito também. Lendo ele, eu percebi que tem muita questão legal, e você fez muito embasamento jurídico. Então, para quem é acadêmico também da área do direito, também é um livro essencial, que vai agregar muito no conhecimento. E também na população de modo geral, para você também se prevenir, também para os docentes, né, que eles têm essa demanda de frente, de uma certa forma. Esse livro, querendo não, destinatário um pouco final, seria o professor também, né? Sim. Como ele lida com essa situação, ou dele até mesmo poder observar se essa situação estiver ocorrendo, quais traços aquela criança pode demonstrar,
ela possa estar sofrendo algum tipo de violência. O livro é resultado da minha pesquisa no mestrado. No mestrado eu trabalhei com professores de escolas públicas e particulares, né? Mas ele é, na verdade, um grande diálogo multidisciplinar. Ele é um diálogo multidisciplinar entre a psicologia, a sociologia, a pedagogia, o direito, né? E todas as áreas de pesquisa ou de atuação que estejam diretamente ligadas com crianças e adolescentes no país. Assim, uma coisa que eu até comentei com ela mais cedo, me chamou de muita atenção, que é a questão masculina, quando eles se deparam com essa possível realidade, que muitas das vezes eles se preocupam mais em constatar se aquilo ali é verdade ou não, se aquela violência de fato aconteceu ou não, ou até mesmo com a questão deles se preocuparem, deles serem vistos como possíveis agressores, e não, eles não dão um enfoque central muitas das vezes no fato em si, em analisar, ter uma maior sensibilidade como uma mulher tem em relação a esse tipo de situação. Isso me impactou realmente. É algo a se pensar de fato. Ali no livro eu faço um pouco da discussão disso, né? Do quanto a gente tem uma feminilização do trabalho docente no país, mas isso também acontece no mundo em muitos países, que é achar que é mais ou menos natural mulheres quererem cuidar de crianças. Porque as mulheres são mães, então elas teriam algo pela natureza de que elas já sabem cuidar de crianças. É isso. E então a gente olha para as professoras, mulheres, como pessoas mais capazes de cuidar de crianças. E às vezes quando a gente tem um professor homem na equipe, socialmente pode estar no imaginário das pessoas de que, será que ele seria bom para cuidar de crianças? Ou ele não é um abusador? E o próprio professor homem se coloca nessa defensiva, né? Porque existe essa expectativa negativa na sociedade em relação ao sexo masculino também, né? Infelizmente, a gente vê muitas mulheres que sofreram traumas sexuais, elas criam um medo generalizado dos homens, por exemplo. Então, esse é um problema muito sério para as relações humanas, né? Então, os professores ali na escola, quando eles... E aí eu estava lidando com professores que atendem adolescentes, não só crianças, né? Eles falam disso, da preocupação que eles têm de serem vistos como alguém que deu liberdade para os adolescentes, e isso foi entendido como um assédio sexual na escola. Então, eles ficam bem receosos de como que eles deveriam se comportar no ambiente escolar, né? Já com as mulheres... É como se, e não é verdade, né? Há pouco tempo saiu na mídia aí o caso de uma professora que se envolveu com uma aluna menor de idade, e as duas tiveram uma relação afetiva, né? Sexual, enfim. Então, uma professora maior de idade com uma aluna menor de idade. Mas ainda está no imaginário social de que essa relação vai sempre partir, a iniciativa por parte dos professores homens, né? Lembrando que a gente está lidando com o ser humano, né? Independente do gênero, ele pode ser bom ou mal também. Agora, durante a sua fala aí, eu até me lembrei um gatilho que eu tenho em relação à psicologia. Você falou em questão da relação materna, dela ter mais afetividade. E, querendo ou não, a psicologia exige uma certa afetividade por parte do profissional. Você precisa ter uma sensibilidade para tratar. Já é um curso que, desde a sua escolha, é alguém que queira contribuir na vida, agregar na vida de alguém, melhorar, querer ver a pessoa sair de uma situação ruim, né? Mudar o modo de pensar e estilo de vida. E durante os 2 semestres que eu peguei agora, estou no segundo semestre agora, e todas as turmas que eu peguei, eu observei uma coisa que está me chamando muita atenção. A demanda masculina de alunos e a demanda feminina. É gritante a quantidade de mulheres no curso de psicologia em relação à quantidade de homens. Assim, você como psicóloga também, por que você acha que esse fenômeno está acontecendo? Esse fenômeno acontece não só na psicologia, ele acontece no Brasil. Tem questões da história nacional e questões da história mundial, vamos colocar assim, isso, que favorecem. Mas assim, pensando na questão mais macro, cursos que são voltados para ajuda, né? Então, assim, a área da saúde, a área da educação, geralmente as mulheres se identificam mais, porque nos estudos sobre ética, muitas vezes, culturalmente, as mulheres são educadas para cuidar, né? São as mulheres que cuidam dos idosos da família, são elas que cuidam dos filhos, elas que cuidam das pessoas da família. Então, elas acabam se identificando com muitos cursos da área do cuidado. Então, pedagogia, letras, licenciaturas em gerais, cursos da área da saúde, enfermagem, né? Eles atraem muitas mulheres, e psicologia está nesse mote também. Mas no âmbito internacional, nem sempre é tão marcada essa divisão, porque daí entra um fator econômico. No Brasil, o curso de psicologia, ele não é, vamos dizer assim, considerado como o curso das maiores remunerações.
No Brasil, cursos de maiores remunerações é considerado a medicina e as engenharias de uma maneira geral, ou talvez a medicina veterinária, né? Então, esses cursos atraem mais os homens que buscam uma ética mais relacionada à conquista, ao poder, ao status econômico e social. Então, muitas vezes, essa é a história nacional, mas fora do país a gente tem uma quantidade grande de homens psicólogos, né? Essa é uma marca da psicologia muito clara no Brasil e os estudos mostram isso, o quanto que as mulheres se atraem por carreiras do cuidado. Claro que existe no Brasil, hoje em dia, fomentos, né, para que as mulheres se tornem também engenheiras e também entrem na área de tecnologias, né, porque a gente entende que essa questão cultural vai orientando as pessoas nas escolhas das suas carreiras. É por isso que é bom conversar. Eu não tinha parado para refletir sobre isso. Às vezes é até um pouco lógico, né, que a gente percebe que a mulher, de fato, ela tem uma educação mais voltada para cuidar, né? Ali, assim, até mesmo nos brinquedos, eu acredito que interfere isso. Você já desde cedo ali você dá um brinquedo de um estojo médico com a menina, ela já recebe uma boneca para estar cuidando também, essa questão de cuidado mesmo. E o rapaz, geralmente ele recebe um carro, um carrinho, um leve para montar. Um leve para montar, já tem a questão da engenharia também. Sim. Tipo assim, as coisas se conectando sem a gente perceber, né? E quando sai uma conversa sadia, saudável, né? De uma boa conversação nasce a luz. Tem um ditado popular que fala isso. Isso foi bem esclarecedor. Foi bem esclarecedor de verdade. A Fernanda Miranda, ela tem um consultório dela aqui em Formosa. Aqui embaixo, tá deixando na descrição o local. Isso. Então, como eu disse, alguns dias eu atendo presencialmente, né, no consultório, mas eu faço também atendimentos online. E aí os atendimentos online são nos outros dias da semana, então segunda e terça atualmente. Isso tem arranjos, conforme as minhas aulas vão acontecendo, tem novos arranjos, né? Então, atualmente eu estou segunda e terça presencial no consultório, quinta e sexta online, com pacientes não só de Formosa, mas de outros lugares também. Então, fiquei com vocês. Essa foi a nossa conversa que a gente teve com a doutora, professora Fernanda Miranda. Foi um prazer estar conversando com vocês e estar apresentando essa profissional para vocês também. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a minha carreira, sobre a psicologia e os temas que me são importantes.